O cronômetro, hein? Cronômetro, não tá rolando não ali, não. Teve um... Depois eu conto no final. Que eu acabei com a gravação por causa de um cronômetro. Fui tentar desligar ele, fudeu tudo. Vamos aí. 3, 2... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Naná na voz aqui, falando diretamente do Juntos ELcast. E aí, amigo, parceiro? Mais uma vez aqui, né? Raoni, trocando essas ideias com a Dona Naná e com vocês. Aquela velha história que vocês já estão acostumados, né? A gente vem aqui para falar sobre histórias, famílias, projetos, propósito, legado, tudo que movimenta a Zona Leste, que tiver envolvido com cultura e afins. Vocês vão ver nessa mesa, então acompanha. E é isso. É isso. Agora o Raoni fala assim, Dona Naná, me sinto com 80 mas e... Dona Naná é irônico, Dona Naná é irônico. Temos aqui a Dona, não vou falar. Hoje, essa convidada me traz muitas perguntas. Eu sei que a gente tem um tempo aqui, mas muitas perguntas, porque eu tenho criança autista na minha família. E a gente tem muitas dúvidas de muitas coisas, assim. E é muito bom a gente ver uma pessoa poder fazer um trabalho tão forte, né? Tão forte, divino, encantador e difícil. Eu diria muito difícil, né? Porque talvez nessa conversa a gente sinta um pouco. As mães, os responsáveis vão sentir um pouco mais. Eu acho que a gente vai aprender demais, como já vem acontecendo, né? Então, por favor, bata muita palma, porque a gente aplaudir de pé. Igreja, eu diria. Com vocês, Valéria! Bem-vinda! Eu não falei Valéria da onde. Na verdade, assim, é multifacetada, né? É uma Valéria que tem 300 projetos, é a Valéria. Ela, assim como algumas pessoas que passaram por aqui também, é uma pessoa que onde você vai, diversos nichos, a Valéria tá lá. Então, mas obviamente o pilar central desta conversa é sobre a Divina Graça, sobre te abraçar, sobre todo o seu trabalho. Então, dá um oi aí primeiro. Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sou Valéria, né? Conhecida como Valéria Proshinov. Proshinov, o sobrenome é impossível falar. Sobrenome é bem difícil. É russo, é alemão? É russo. Eu gosto de não dizer que eu sou da família dos russos, né? Eita. Sou brasileira. Sou da Divina Graça. Estou há 30 anos aí no social, né? Venho com o tempo... Fui com meu terceiro filho aí, nasceu o Luca, e aí a gente começou a trabalhar também com o Espaço Te Abraçar. Mais uma que já está querendo jogar todas as cartas. Ela já fala, deixa eu mostrar para que eu vejo. Já vou pular com os dois pés já. Mas sim, muito bom. Vamos por partes, partes. A gente tem vamos dizer assim, um prazer aqui de... Obviamente que a gente está aqui para falar sobre os nossos projetos, sobre as nossas transformações. Todas as coisas que a gente faz no dia a dia, o que movimenta a gente. Isso é um fato, né? Então, nós somos de projeto, você é de projeto, todo mundo senta aqui e traz alguma transformação de alguma forma. Mas a gente gosta de saber também quem é a pessoa que está por trás dessa transformação, né? Então, obviamente, né, quem você falou, tem toda a questão do Luca ali, mas a gente quer saber um pouco mais da Valéria antes. Então, por favor, quem é a Valéria? Onde a Valéria nasceu? O que a Valéria fez ali na infância, ali na formação, juventude? Pra gente saber como chegou aqui depois. Sim. Falar da minha trajetória, né? É contar a idade. Não precisa pôr cronologia, não precisa falar em 1915. Sou professora, fiz magistério, né? Sou formada há 34 anos como professora. Mas quando eu me formei, eu fui trabalhar numa entidade com alfabetização de jovens e adultos. Legal. Me apaixonei. E não saí mais do social. Bom. Né? E aí fui criada pelos meus avós, né? E aí tem uma base, acho que criada por vó, não desmerecendo os pais, sempre é pejorativo, né? Mas é... Né? Meus avós ali me criaram, então assim, no estudo, na valorização da pessoa, no cuidado. E quando eu fui dar aula de datilografia também, por isso que eu falei, ela é moderna, tá? Né? Datilografia, na entidadezinha que tinha lá. E aí foi assim, junto com a alfabetização, eu falo, é outro mundo, né? É a gente ser reconhecido por aqueles que não sabia ler, escrever, e você fala, caramba, ainda existe pessoas assim? E ali eu
é a Valéria, que começou lá com seus 17, 18 anos. Agora que você falou com jovem. 17, 18 anos, não dá pra gente perguntar quando, porque senão o pessoal vai fazer conta em casa e vai saber a sua idade. Então, Mas beleza. você tá jovem, Val. Tô jovem. Tá maravilhosa, tá incrível. Então, mesmo se você falar, ai, foi em 1900 e Guaraná com 12. rolha, tá tudo certo, né? Funciona. Diga aí. Aí foi pra lá, descobriu isso em você. Descobri e ali eu fiquei no social, fui fazer pedagogia, né? Depois saí um pouquinho, trabalhei nos telecentros de São Paulo, né? Que foi um projeto que teve aí de inclusão digital. Aí, ó, a inclusão já estava na minha vida. Ela foi da máquina de escrever para inclusão digital. A inclusão digital. E depois fui trabalhar na época dos telecentros e depois eu retornei para o social, do social mais diferente, com a minha ONG, com os meus projetos. Mas calma, vamos por partes. Eu quero saber os pormenores, aquelas coisas que ninguém conta. Saiu lá do CLT comum, como é que pula, gente, do CLT, ganhando dinheirinho ali, tudo Loucura. bonitinho, e vai pro social, minha ONG. Como foi? Ajudar o próximo. Legal. Ter o amor e o cuidar, né? Daquele que você sabe, que você acredita. Muitos falam, eu ouvi até hoje de uma pessoa falar assim, não se muda o ser humano. Ele tá errado, ele vai morrer errado. E eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de mudar. E é isso que me fez ir para o social. Eita. É isso que me fez lutar, Faz sentido. né? E continuar, né? Casei nesse meio tempo, casei muito jovem, né? Daqui uns 20 dias eu faço 25 anos de casado. Meu Deus. Já tá dando base para fazer conta. E aí o marido segura na minha mão e sempre me apoiou, né? Então foi onde a gente nasceu aí a associação e a gente ali fomos ajudando as pessoas e vindo juntos os projetos. Onde foi? Onde aconteceu a abertura da associação? Em qual bairro? Guaianazes. Uma coisa importante também, Guaianazes, mas eu acho que hoje fica muito mais latente o te abraçar, mas é importante dizer que isso tudo iniciou pela Divina Graça. Pela Divina Graça. Então fala um pouco mais dessa Como parte. que era o projeto? Como iniciou, né? O que era? O que tinha? Quais eram as atividades? Divina Graça iniciou com cursos profissionalizantes, Legal. né? Valorização, empreendedorismo. Né? A gente já iniciou ali na época com o Leve Leite, através do Leve Leite, porque antigamente era muito mais fácil, né? Não tinha tanta burocracia. Sim. E aí a gente tinha umas parcerias com o Fundo Social. Eu ainda costumo dizer, há muitos anos atrás, do FAT, né? Que vocês nem vão saber. Não conheço, de fato. Mas- De fato, não conheço o FAT. Que foi... Não conheço. eu não vou dizer aqui, que eu acho que senão a gente vai pular até alguma pergunta de vocês, de onde vem o FAT. E era cursos profissionalizantes mesmo, que eles investiam nos jovens. Aí tinha um jovem cidadão. Legal. Eu falo que eu tinha 19 anos e eu dava curso para os jovens de 17, Legal. né? Que não queria estudar, porque eu já era formada no magistério, né? Já tinha feito no ensino Então, eu médio. já tinha um técnico e que eu conseguia trabalhar uma teoria, uma prática de um curso de administração, de empreendedorismo com os jovens. É nisso que a gente sempre iniciou. E com a educação infantil. A gente iniciou com as creches. Iniciamos ali com uma, lá no Campo Limpo. Né? Eu atravessava São Paulo, Pertinho. pertinho, né? A produção tá falando ali que ela mora lá. Eu fiquei sabendo que ela mora lá. Tá sabendo quão longe é. Saía daqui 5 horas para chegar lá às 6h25 para abrir a creche. Jesus. Nossa. Né? Então... Mas aí você fala, isso aí parece que é perto, mas se fosse você saindo daqui às 7, você chegava lá às 10. Com certeza. por isso que eu saí às 5 para Então, chegar sai às às 6h25. 5 pra chegar às 6h25. Sair daqui às 7 não chega. Porque se eu saísse às 6, já era. Sair às 5 para mulher significa acordei às 4. Não, até antes. Né, gente? Vamos lá. Já era Acordei mãe às nessa 4, época fiz ou um não? café. Já era mãe nessa Já. época? Então piorou. Tem que Já ficar era às 3. mãe, já era mãe. Então, você tem que acordar mais cedo. Às vezes, deixar arrumado pro marido deixar na creche, né? Para você ir para a Zona Sul. Eita, coisa boa. E aí tinha em paralelo, então, tinha as creches e ainda você tinha o projeto. A Divina Cursos Graça. profissionalizantes. A primeira creche no Campo Limpo
E a Divina Graça em Guaianazes. Guaianazes. Você não tinha ali um mapa pra você pensar em Tinha fazer uma coisa mais perto uma da outra. Você não tinha um helicóptero. A gente queria, né? Mas não deu. A porta abriu lá, né? Abriu lá, vai lá, é isso. Legal. E aí a primeira creche foi lá, e aí depois vocês se desdobraram tendo mais creches. Sim, a segunda também foi lá. Certo. E foi quando eu conheci a família Leite. Legal, lá. Lá, né? Que foi através da família Leite que eu fui para lá, que a gente, com esta oportunidade, a gente abriu a primeira creche. Isso foi em que ano? 2017. Legal, maravilha. Nossa. Já tá um tempão. São quase 10. Quase 9. 9 anos, quase 10. É a idade do Luca. Quase 10. Ano que vem, 10. O ano que vem. Quantos esse filhos ano você 9. tem, Val? Tenho 3. 3. Tenho a Luana de 22, o Luan de 16 e a minha rapinha do Tacho com 8. Que é o Luca. Que é o Luca. Maravilha. E a gente vai falar bastante do Luca aqui. Vai chegar o Luca. Luca é quase. Tinha que ter uma cadeira pro Luca aqui, quase, porque ele vai ser muito presente aqui. Legal. Depois a gente pode falar só com o Luca, inclusive, trazer o Luca aqui pra gente Pode trocar deixar. Mas vamos lá. Então, aí a gente tem. Então, as primeiras creches se desdobrando ali no Campo Limpo. Depois aí a gente tem. Aliás, depois não, né? A Divina Graça aqui no Guaianazes e as creches ali. Beleza. E aí a gente tem agora meio que um novo. Agora não, né? Mas a gente tem hoje uma frente muito forte que é o Te Abraçar, né? Sim. Não sei se eu pulei alguma etapa, tem alguma coisa que aconteceu no meio disso. A entidade em Guaianazes, ela só foi crescendo Legal. de fato. Só né? foi crescendo é maravilhoso, né? Só de existir já tá Isso. maravilhosa, mas ainda cresceu. Só de crescer. Ali com entrega de marmitex, com, como eu falei, os cursos profissionalizantes, a escolinha de futebol. Legal. Né? Onde tivemos o primeiro campo azul em Guaianazes, que é uma parceria entre a Divina Graça e o 1º de Maio. Né? Então a gente tinha a escolinha de futebol. Tem a escolinha de futebol, que a gente atende hoje 220 crianças. Nossa! Né? A gente tem a alfabetização de jovens e adultos. Legal. Né? O crochê lá com as idosas, né? Só tem com idoso? Não, às vezes tem umas Sabe, porque novinhas. acredito que a minha filha de 12, ela quer fazer crochê. Minha esposa Não, quer tem fazer umas crochê também. meninas que gostam, viu? Não, é que agora, na verdade, tá na moda algumas roupinhas de crochê. Então acho que é por isso que ela tá querendo. Pode ser. Então não vai fazer. Mentira, gente. É isso. Então, o projeto cresceu muito. Exato. Então vamos lá. Divina Graça em Guaianazes, as creches vindo da Zona Sul pra cá, né? Porque acabou tendo creche pra cá também depois. Sim, depois quando eu abri a Divina Graça, que o nome é Divina Graça, a primeira creche. Legal. Né? A gente deu o nome da associação. A gente abriu uma em Itaquera, que a gente tem a Lírios do Vale. E depois voltamos para Zona Sul, que nós temos o Vovô Lorival. Legal. Né? E depois veio as outras aqui na Leste, em Guaianazes. Maravilha. Aí veio o Advento Luca. Veio o Luca. E aí te trouxe diversas... Então fala um pouquinho sobre o Luca, esse relacionamento no início ali. O Luca... Eu, por ser professora, eu percebi que o Luca era diferente dos outros 2 irmãos. Legal. Né? E ali eu via que o desenvolvimento dele era diferente. Ele andou, na realidade, o Luca, ele foi normal. A gente fala normal, né? Andou, falava algumas palavrinhas até 1 ano e 3 meses. Depois disso, ele começou... como fala? Voltar para trás, né? Regredir, né? E aí eu falei, mas tem diferença. Perguntava na escola, a escola falava, não, ele só não se alimenta. Normal. É normal. Vai no pediatra, mãe, é o tempo dele. Eu falei, mas eu tenho 2 filhos, sou professora, trabalho com criança, não é. O Luca não, ele não é igual às outras crianças, ele tem um atraso, eu acho que o Luca é autista. Não, ele não é. Você falou isso? Falei. Sabe por que eu tô perguntando? Eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa. E ela um dia falou assim, eu era chefe dela na época, ela falou assim, eu vou ter que faltar amanhã que eu vou levar meu filho no médico. Eu tenho juntado dinheiro. E o nenê tinha 1 ano. Ela falou, e quando ele começou, assim, balbuciar aos 4 meses, 5 meses, eu tinha certeza que ele tinha autismo. Eu falei, você é doida? Ela falou assim, então, por que eu não conto pra ninguém? Porque as pessoas ficam falando que eu vejo via defeito. Defeito no meu filho, que eu fico querendo arrumar doença. Ela falou, mas ela era mãe só de um, né? Ela falou, mas eu sou mãe, Naná. Ele é autista. Eu guardei dinheiro esse tempo, acho que eram 6 meses que ela tinha guardado dinheiro para ir no neuro, porque ela não ia ter grana para ficar indo várias vezes, então para ele dar o diagnóstico. Ela tinha um dossiê do menino com vídeo, com foto de todos. Ela falou assim, isso aqui é de autista.
ela levou por isso. Então, por isso que eu te perguntei, por isso que eu tô te falando, perguntando isso de como é assim, porque as pessoas, é tão fácil a gente julgar, né? A gente está na outra cadeira aqui do outro lado e falar, tem nada a ver que a Valéria tá falando com o filho dela tem alguma coisa. Mas quando a gente está nessa cadeira de enxergar alguma coisa nos nossos filhos, a importância de reconhecer aquilo, sabe? E de ter apoio também, né? Em reconhecer e ter apoio. Como foi? É como você disse, as pessoas falam que você é louca. Né? Meu marido era um. Ele falava que eu era louca, que eu estava procurando doença, que ele não vê aquilo. Né? E como na família também tem professores, né? As minhas primas, minha irmã estava fazendo pedagogia, e elas falavam, Valéria, eu acho que o Luca é autista mesmo. E ali eu fui investigar, e a primeira neuro que eu entrei, a neuro falou, ele é autista. Nossa. Né? Mas vamos fazer os exames. Mas vamos laudar, vamos investigar, vamos fazer o diagnóstico real. Vamos investigar, vamos fazer as avaliações, porque tem avaliação, como eu falo, às vezes pode ter o autismo, mas vir com algum outro diagnóstico ou transtorno, né? Então, vamos fazer. E com 2 anos o Luca já era uma criança laudada. Né? Então, o Luca, eu falo que ele é privilegiado nesta parte, porque a gente percebeu, a gente correu atrás, e desde os 2 anos ele vem fazendo terapias, né? Muitas pessoas falam que é frescura, né? E quanto mais cedo a gente descobre, mais evolução a gente vê. Sem dúvida. Né? Então, eu falo, eu não sofri, né? Tem mãe que entra em luto? Tem o luto. Porque cada um recebe de uma forma, de uma maneira, a gente respeita. Mas eu acho que, por eu ser professora, e já estar com aquele cotidiano ali todos os dias, para mim, foi mais fácil. Claro que também eu conheço muitas professoras que têm filho autista que veio aceitar. Eu tenho um caso que a mãe veio aceitar 15 anos depois. Então, olha a perda. Né? Então, 15 anos depois, com uma placa que ela viu lá em Guaianazes, que a gente vai chegar nisso, que ela viu lá, te abraçar, ela falou, opa, alguém olhou para Guaianazes. Vamos ver o que é isso. Alguém olhou para o autismo, deixa eu ver o que é isso. Nossa. Então, o filho dela, 15 anos, ele era jogado de um lado para o outro. Né? Então, acho que hoje a importância é a gente abrir a mente das pessoas. Eu falo conscientização. Facilitar também, de certa forma. Né? Eu acho que a gente fala muito sobre letramento racial. Demais, absurdamente. Eu sou uma das pessoas que gosto muito de falar. Até porque eu tenho a obrigatoriedade de criar 2 meninas pretas. Então, eu preciso falar sobre letramento racial. Mas eu falo muito com a minha prima, que é a mãe do meu priminho, que é autista. Eu acho que a gente pouco fala, ou se não nem fala, sobre letramento de diversidade, né? De todas as outras coisas que a gente precisa aprender. E tá tudo bem não saber. Não é o fim da picada não saber. É igual letramento racial, né? Desde que você fique quietinho, não fale uma água. Não fale uma água. E se abra a aprender, né? Agora, se abrir a aprender é algo muito importante. Eu acho que antes das mães que acabam diagnosticando o autismo, eu acho que mãe, tio, tia, primo, outras pessoas que não geram ou que não têm filho autista, pode começar. Acho que o ideal seria começar por essas pessoas. Sim. Né? Porque muitas vezes, você vai poder falar infinitamente melhor que eu, a crítica vem daí, igual você falou do seu marido. Né? Justamente por não saber. Vem de perto, né? Vem de perto. Das famílias, né? A família é a Dentro de primeira casa. contato. E aí quando... Bom, recebeu o Luca, recebeu o diagnóstico. Laudou. Tá bom. Poxa, e aí? Passo 2. Vamos fazer o quê? Vamos para as terapias. Tá. Vamos para terapias. Né? Aí foi quando o marido, ele entendeu que o Luca precisava de um tratamento. Meu marido é meu braço, né? Hoje ele me ajuda muito. Hoje é ele que corre com o Lucas para as terapias, ele que acompanha. Porque eu falo, o Luca é pesado, então eu não aguento. Porque eu falo, o autista tem uma força que vocês, assim, muita gente não imagina. Força e peso, é absurdo. Eu imagino porque eu já apanhei, tá? Então... vezes. E ele quer colo. A mãe não aguenta. A mãe tem coluna, um desvio na coluna, a mãe não consegue. Então, meu esposo acompanha, é meu braço hoje. Né? Eu falo o Luca tem 8 anos. 8 anos. É o parceirão do pai e o pai é o parceirão do Luca, né? E hoje o Luca faz as terapias, né? E com as terapias do Luca, aí foi aonde eu
comecei a perceber que no nosso bairro, no extremo leste de São Paulo, em Guaianazes, chegando lá perto de Ferraz de Vasconcelos, tinha muitas crianças autistas e que a gente nem não tinha enxergado, né? Pensa, há 6 anos atrás, né? Hoje a gente ouve falar mais, mas há 6 anos atrás a gente não via quase falar. Não. Sempre existiu o autismo, mas sempre camuflado, Mascarado. era invisível, né? Essas famílias, porque muitas não saíam de casa. Era tratado de outro modo, né? Sim, eram os debilóides. É o doidinho, eram os loucos, ele é assim. os É esquizofrênicos. o jeito dele. Né? Então, eu comecei a perceber que se o meu filho evoluía com as terapias, e aquelas crianças que não tinham tratamento? Sim. E que não era uma. E um dia, a gente fazendo uma ação ali junto com a subprefeitura de Guaianazes, ali com o Tiago, a gente foi fazer um plantio de árvore, e eu vi uma criança andando para lá e para cá, para lá e para cá, e a gente de saúde estava junto, e eu falei assim para ela, aquela criança é autista? Ela me ignorou. Aí eu voltei, aquela criança é autista? Ela me ignorou de novo. Aí eu fui lá e bati nas costas dela, eu falei, eu estou falando com você. Aquela criança é autista? Ela falou, nessa rua tem 6. Aí 6 eu nunca enxerguei, um exemplo. Né? Aí eu falei, mas e vocês, enquanto saúde, o que vocês fazem? A gente não tem nada para ajudar. Vai fazer o quê? Né? Não tem ferramenta, não tem equipamento, não tem... Aí aquilo acabou. Ela falou, e para terminar, o pai era um policial. Quando ele descobriu que o filho era autista, ele deu um tiro na boca e morreu. Ah, não tô ouvindo isso. E quem cuida é os avós, porque a mãe hoje precisa trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Meu Deus. Né? Então, aquele dia acabou comigo. Eu voltei para casa e falei, meu esposo, você sabia que lá na rua do 1º de maio tem 6 autistas e um que mora lá na frente, ele é criado pelos avós e o pai se matou. E o que a gente pode fazer? Nossa. Caramba. Né? E aí, naquela mesma semana, uma mãe de Diadema, ela deu chumbinho com o filho com 32 anos e ela com 64, ela pôs chumbinho para os 2 morrer, porque o medo da mãe Era quando eu morrer, como que meu filho vai ficar? E aí o menino morre e ela não. E aí o Ministério Público quer ela na cadeia e a delegada não quer. Aí eu falei, quantas mães... Ai, não, mas espera, isso aconteceu? É mais constante. Gente. Isso acontece, como fala... É mais comum do que a gente, infelizmente imagina, é natural, né? É comum. É comum. Recorrente. Então, aquilo começou a me desesperar, assim... Porque se eu tenho o apoio do meu marido... Já está difícil? Já está difícil? Imagine, porque hoje 80% das mães são solos. Não, e você, além de ter o apoio do seu marido, bem ou mal, era uma educadora. Sim. Estava envolvida em diversos projetos. Então, assim, é uma pessoa que é esclarecida, já tem uma base, já tem... E aí é o que você estava falando, né? Quantas mães são solo e sem estrutura nenhuma, né? Além de tudo. E aí você começa a falar, se eu tenho todo apoio, tenho a minha filha, já tinha 17 a 16. Já dá para ajudar? Já ajudava muito. Meu menino também, o do meio, né? O Luan ajudava muito. Eu falei, essas famílias, né? A gente, igual a gente está falando aqui, eu tinha instrução. E para quem não tem? Eu acho que essa é a pior parte, na verdade, de tudo. Porque sem a instrução você não consegue nem ajudar, nem pedir ajuda, né? Não. Verdade. Olha, ai, que loucura. Beleza. Sabe, eu acho que tem duas coisas A gente sai aí. do chão. Porque, por exemplo, então, eu vou ousar a dizer que não foi o Luca que fez você ir por esse caminho. O Luca só te fez abrir o olho para necessidade. Só te fez raso. Mas te fez abrir o olho para essa te inseriu nesse mundo. Realidade. Porque, de repente, eu acho que tem muito disso, assim. Você não olharia com tanta delicadeza, com o olho tão... Não, na verdade, assim, o Luca fez você sofrer uma coisa que te ajudou a ter empatia por outras pessoas que te acendeu essa luz. Se eu sofro isso, outras pessoas estão sofrendo. E aí, daí, a criar um projeto, como que aconteceu? E aí, um dia, a gente faz uma festa, né, com o pessoal lá do 1º de maio, o pessoal do mutirão onde eu moro. E o Flávio,
né, junto com o Toninho, Tá, o pessoal do Juntos ZL, foram na festa. E aí a gente começou a conversar ali. E naquele dia tinha muito autista. A gente atende quase 3.000, 4.000 pessoas na nossa festa. E eu falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa para cuidar dessas mães, para cuidar dessas famílias. E aí o Flávio falou assim para mim, Valéria, então vamos fazer. Vou conversar com o Toninho amanhã e a gente vamos fazer e não sei o quê. Se é o seu sonho, né? Eu falei, a gente inicia com voluntário, até a gente... Aí, acho que o Flávio pensou assim, eu dei a ideia, mas ela não vai fazer nada. Vai morrer. Vai morrer, ou vai ficar pro ano que vem. No outro dia, eu fui procurar casa. No outro dia. Aí achei uma casa, não dava certo, só de reforma ia gastar uns... Era do lado da subprefeitura de Guanás, ia gastar uns 200 mil de reforma, porque os bandidos tinham entrado lá e roubado e tinha vazado água. Aí fui, procurei casa daqui, procurei casa dali. Aí mostrei a casa para eles, aí não deu certo. Aí eles falaram, ela vai esquecer isso, né? Não. Jamais. Passou 3 meses, a casa já estava alugada. Boa. É porque, além de muito propósito e tudo mais, você tinha o Luca em casa. Sim. Toda hora você falava, meu Deus, o projeto. Se o Luca tá me dando esse trabalho, tem outras pessoas. Por mais que você quisesse Poderia tentar esquecer. Não ia rolar. E aí foi onde nasceu Te Abraçar. Legal. A gente alugou a casa, a gente foi atrás de voluntário. Em Guaianazes mesmo. Em Guaianazes. E como é ir atrás de voluntário? Isso, para mim, me pega. Eu acabei de falar da gente ter letramento mais, né, de inclusão. Diversidade não, de inclusão. E como que a gente como que faz isso, né? Porque o que acontece? Eu lá na igreja eu ficava com um autista, tá? Apanhei que só, óculos quebrados, soco na cara, mas porque eu sei que ele me amava e ele não queria me ver dar da mão com as meninas, minhas filhas vinham me abraçar, então o jeito dele falar era me bater. Desse jeito. Eu sei o quanto é difícil, por um período curto, né? Imagina quem fica... Como é que você chama a pessoa para ser voluntária por uma coisa que é pesada? Porque voluntário para festa, voluntário para... Beleza, mas isso. aí é trampo... É que, na realidade, a gente já pediu voluntário específico, né? Tá bom. É o psicólogo. Boa. É o fono. É o terapeuta ocupacional específico em autismo. Claro, as nossas primeiras voluntárias foram pessoas que acabaram de se formar. Que é o jogo. Mas que tiraram de letras. Tá. Nós tínhamos criança, Raoni e Nina. Naná. Não, Naná. Desculpa. Adorei o Nina. Raoni e Naná. É que eu pensei na Nina mesmo. É porque Raoni combina mais com Nina. Raul, Nina. E Naná. A gente chegou crianças lá sem andar. Nossa. E que bebia Coca-Cola, era a alimentação dela durante o dia. Em casa. Em casa. Com 2 meses, a criança começou a se alimentar. A criança começou a andar. Começa Crianças que não falavam. Criança falando. Né? Mães que estavam a ponto de explodir. Acho que um dos trabalhos mais fortes, a gente obviamente entende toda a questão com a criança, toda a questão que a criança tem necessidades literalmente especiais, mesmo diferentes, e é isso, e tem que ter, e tem que cuidar, e tem que fazer terapia e tudo mais. Mas sempre, obviamente, vai sobrar para uma pessoa mais do que pro todo, né? É difícil ter uma família que nem você e seu esposo que estão junto ali e tudo mais. Mas 90%, né, como você falou, você falou 70% das mães são solo, mas eu acredito que os outros 30% geralmente não é solo, mas tá sobra mais para quase mãe. solo. É quase solo. 70% é solo e 30% é quase solo. Tem uma pessoa que sofre um pouco mais com tudo, né? Sofre com essa preocupação de o que vai ser dessa pessoa no futuro, sofre com a preocupação do dia a dia, tem que trabalhar. Então, eu acho que o suporte com as famílias deve ser absurdo para vocês também, né? E aí, uma das terapias que a gente sempre... Voluntários era a terapia familiar, né? Boa. Porque às vezes tinha mãe que chegava, ela só precisava conversar. Somente. Falar, né? Só precisa falar. Né? E a gente também começou com cuidar de quem cuida. Boa. Porque se eu não cuidar dela, ela não vai estar bem para cuidar. A criança não vai avançar. Não vai evoluir. Né? E é igual quando a gente entrou aqui, que a gente entrou falando. Muitas famílias ainda elas têm o preconceito da medicação. Meu filho sempre vai tomar o remédio de tarja preta? Não, mãe, se ele não tomar o remédio, a terapia não vai fazer efeito. A mesma coisa se ele não fazer a terapia e só tomar remédio, não vai fazer efeito. A gente tem que
andar junto, caminhar junto, andar para frente. Não dá para ir de lados ao contrários, né? Então, isso a gente começou a orientar. E é uma família no total, porque às vezes a irmã, né? Muitas vezes os irmãos, às vezes é o pai, Os ou às vezes avós. só os avós, né? Então a gente começou também a trazer isso e a gente começou a ver as evoluções ali, né? Que não é só um case, são vários e isso é muito. Eu ia falar agora, mas também eu acho que vai ficar até vago se eu falar. Ah, me fala aí Uma transformação. uma transformação. Caramba, pelo amor de Deus, né? Não, lá é só transformação, é isso. diferente. Mas ainda assim, seria legal esse caso. Não precisa pensar num caso especial, porque aí vai te dividir, né? É igual aquele... Qual é a sua música que você mais gosta? Fala pro cantor, o cara fala, pô, eu tenho 400 músicas. Qual o melhor gol, Ronaldo Fenômeno? Isso. Bom, me ajuda aí. Mas assim, num geralzão, como que você vê a transformação, né? Você falou já que crianças começam a andar e tudo mais, mas como que você vê a transformação mesmo num geral, assim? Olha, a criança que não é verbal. Bom exemplo. É o sonho de uma mãe e de um pai ouvir um mãe, Mãe ou um pai. ou um pai, ou um quero, né? E isso a gente viu lá de várias crianças. O Luca mesmo, uma pergunta, o Luca é verbal? Não, Eu não conheço o Luca. ele não é verbal. Tá, Mas ele tá começando, ele fala mamãe, tá bom. pai, né? Igual a gente teve a caminhada agora domingo e ele subiu no palco. E eu falei, o Luca, fala oi pra todo mundo. Aí ele fez, Então ele já sabe entende que que é um oi. já entende, né? Então tá começando agora. Legal. Né? Então eu acho que o sonho de toda mãe, de todo pai é ouvir a voz do teu filho. Você está falando disso aí. O Jojo, que é meu priminho, minha prima vai em poucos lugares com ele. Que ele, né, por motivos óbvios. E ela agora consegue muito na casa da cunhada, que é da minha prima. Porque o Jojo fica muito à vontade lá. Muito. Então ele vai. E ele gosta muito do feijão preto da minha prima, que ele também tem Seletividade alimentar. E tal. É o Luca também. Então ele vai. Ele gosta muito da gente. Tal. E ele não falava, era não verbal mesmo. E ele tá com 8 anos, eu acho, 8 ou 7. Primeiro que quando ele começou a falar, era só inglês. E aí tinha dificuldade Loucura, de entender o que ele tá falando. Da professora falar, ai mãe, fala pra minha prima também é professora. Fala pra minha prima, é que ele tem que corrigir, não, vamos lá, deixa ele falar, cara. Só deixa ele falar. Isso. Sabe? Corrigir. Corrigir é loucura. Juro. Sério. Professora, tá? A galera viaja. Viaja. Só deixa ele falar. E foi muito engraçado que a gente estava lá e meu marido brincando com ele, que ele estava com umas figuras. E meu marido falou para ele, esse aqui é amarelo. Ele falou, yellow. Corrigindo o Gil. E agora, passado, sei lá, acho que uns 2 meses, assim... ele não aceita a palavra não, de cara. Não faça isso, não, ele não aceita. Mas ele entende que ele vai começar a desregular e ele fala agora assim não. Assim não. Caramba. Assim, ó. Ver a evolução do Jojo, de ver que ele me emociona, cara, de verdade. Lógico. De ver ele que não falava nada e todo mundo confuso no que... Porque é muito difícil. A gente que não é a mãe, que não tá ali diariamente, você não sabe o que você fica cheio de dedos, porque o que eu faço, você o não que eu sabe se você falo. fala, se você não fala. Mesmo você sendo parte Próximo, da família. exato. É muito esquisito. E a Lu, quando ela sentiu que ali ele ficava à vontade, ela conseguia ali falar, conversar e falar. E quando ele tinha crise, então vamos pegar alguém, pega ele, vamos sair com ele. Ela conseguia até essa liberdade de ter e de poder chorar com a gente, de saber que ali era um lugar seguro para ela, sabe? Então, a gente ouviu uma criança que não fala, com 7 anos, ela falar inglês. Eu não falo uma palavra, tá? Eu falo yellow. Yellow eu repito agora que você falou. Tá, eu vou legal. E aí, assim, pensando, mano, eu tenho uma questão muito grande com autismo, assim, é estranho falar isso, né? Mas eu me identifico muito, assim, eu me sensibilizo absurdamente. Eu choro fácil com bastante coisa. Quando eu vejo qualquer criança, tipo, se desafiando, se desenvolvendo, e se ela tiver qualquer coisa de autismo, me derruba. Eu convivi durante muito tempo com um que, tipo, enfim. E para você, assim, enquanto projeto, porque para você manter um projeto,
tem a parte burocrática, tem a parte racional da coisa, né? Como que você conseguiu se desdobrar no meio disso? Porque, que nem você falou, né? Ela falou trazer voluntário, você falou, não, a gente já trazia ali condicionado e tudo mais. Mas é difícil, requer, né? Por exemplo, lá no ponto, a nossa mão de obra é muito mais rasa, vamos colocar assim, muito mais, tipo, boa vontade. Mais simples, né? Do que técnica de lá, né? Não é qualquer pessoa que pode sentar lá e cuidar de uma galera autista, porque você pode ter problemas, inclusive, contra a associação, né? Então, não é só boa vontade, não é só boa vontade. Não é só boa vontade. Como que funcionou para você conseguir transformar o Te Abraçar num projeto que podia, né? Hoje, por exemplo, tem uma camiseta com a cidade de São Paulo na manga, por exemplo. Sim. Né? Que isso é dificílimo, porque a gente sabe toda a burocracia. As pessoas sentam em cima desses processos. Como que... Olha, a parceria, né? É igual você falou, os voluntários. É fácil? Não. Tem que ser quem tem amor mesmo e quem quer fazer pelo próximo. Sim. Os voluntários vieram dessa forma, como também ajuda. É os parceiros mesmo. É aqueles que pegam na tua mão e vestem a camisa da inclusão. Sim. Né? Como você falou aqui, falar da diversidade. É lindo você falar que você inclui quando você não inclui. Nossa, é fácil. É fácil. Nós estamos vivendo uma época que todo mundo fala do autismo. Mas a gente vê a precariedade que está o autismo, o cuidado, né? Sim. Com a família, com as terapias. E os parceiros vieram e seguraram nas nossas mãos e falaram, não, vamos andar junto. Valéria, peraí. Valéria não está conseguindo pagar o aluguel. Ó, Valéria. O Toninho falou, peraí, Valéria, vamos lá. Vamos usar o espaço lá do Instituto Mitras. Vamos lá para lá e você consegue atender as crianças lá. É assim que funciona hoje. Com parceiros, com pessoas que seguram na tua mão e não largam. Boa. Hoje o Te Abraçar está dentro do Instituto Mitras. Legal, do Toninho Mitras. Isso, do Toninho Mitras. Que a gente precisa trazer o Toninho aqui para falar disso. Exatamente. Quantas crianças vocês atendem lá? Hoje a gente atende em média de 40, 42 crianças. É muita coisa. E eu tenho uma fila de espera de 350 crianças. E porque eu não abro mais inscrição. Porque todos os dias de 3 a 5 mães me chamam. Certeza. Até por ver a transformação da criança que está lá dentro. Sim, porque uma mãe vai no posto ou vai no... Não, e assim, ela se reconhece, né? Vira quase que uma... Né? Achar uma palavra bonita, um clã de mães de autista, né? Eu falo isso porque o Miola, que está nos apoiando aqui, a sobrinha dele tem uma filha autista. E aí, esses dias ela falou assim, Raoni, eu falei para elas que a Lolo tá fazendo taekwondo aqui no ponto, né? E falei que o que é legal é que enquanto ela faz aula, dá para a mãe fazer outra aula, porque tá rolando alguma outra coisa. E agora você se vira, porque vai vir uma enxurrada de mãe de autista te procurar para fazer e tudo mais. E, pô, isso é muito legal se a gente pode ajudar, né? Óbvio que se você... No nosso caso, por exemplo, por que eu tô falando isso? E para mim é muito, muito forte essa questão do trabalho de vocês com 42 crianças, é muita coisa. 42 crianças é um absurdo. Se você pegar uma oficina de um educador que está dando aula para todo e qualquer tipo de criança, vamos colocar assim, ele não dá conta de dar atenção. É o que vive a dificuldade do autismo é essa, né? Ele está numa escola onde os professores não estão preparados para atender às necessidades do autista. Ele está em atividades extracurriculares que não... Então, tem muito essa dificuldade hoje do ponto de cultura de se eu tiver numa oficina que tem 20, se 5 for autista, eu vou precisar de um educador que seja... isso. E muito mais. Então, eu acredito a loucura que vocês devam ter lá para conseguir dar conta disso. Deve ser É que, na realidade, a gente faz atendimentos mesmo terapêuticos. Sim. Né? A gente sabe que, com o tempo, com os estudos, a gente sabe que a criança, se for terapia em grupo, ela não resolve. Então, é tratamento individual. Pode até ajudar a terapia em grupo, mas ela precisa ter o momento dela. Ela ali. precisa, né? E, na realidade, se a gente inicia o tratamento em grupo, se ele vê aquele fazendo estilopotia, ele vai copiar. Então, O que é estilopotia? É a criança que fica com a mão balançando, ou a criança que fica andando de um lado pro outro. Então, às vezes, né? ao invés de ajudar, Atrapalha. pode atrapalhar. Atrapalha, piora, né? A criança regride. Tem que ser muito direcionado, né? É porque cada criança é de um jeito. É autista. É autista, todos são. Mas cada um do seu jeito. Tem grau e como a gente falou, a gente tem a criança que é seletivo, que ela só vai comer verde.
Tem criança que só vai comer amarelo. O Jojo só vai na Coca. Então... Deixar a Coca, ó. O meu filho era assim, mas a gente conseguiu tirar da Coca, graças a Deus, né? Hoje ele bebe muita água. Você der 2 litros de água. O Jojo não bebe água. Ele bebe 2 litros de água, né? Loucura. Então, é a mesma coisa do seletivo. Então, não adianta. Cada criança é de um jeito. Às vezes a gente faz oficina da nutricionista mesmo. Dá para fazer oficina de 4, 5 crianças. Mas aquela que já está direcionada. Vamos fazer uma salada... teoricamente, agrupa... Isso. Para quem precisa meio que os mesmos cuidados, Isso. a mesma atenção. Hoje 5 desses já comem fruta. Vamos fazer uma salada de fruta com 5? Eles. Vamos fazer... Aí Boa. consegue. Boa. Né? A aula de musicalização. Aqueles que já estão verbal, que já entende. Vamos fazer a musicalização de 5 ou 6? A gente estava com o taekwondo lá. Ó, tem 4 ou 5 que dá pra gente trazer e inserir eles junto, porque eles vão seguir os comandos, né? E aí dá certo. Mas muito... Juntar geralzão. Porque me corrija se eu estiver errada aqui, mas se um desses 2 desregula, para segurar, é leão. Maravilha. E aí, pensando, então, hoje assim, a gente fala com muita gente aqui que teve a transformação, né? Eu tinha um projeto X, YZ, e, sei lá, por exemplo, com a chegada da família Leite na minha vida, né? Depois que eu passei a usar ômega 3, né? Com a chegada da família Leite, minha vida mudou e tudo mais. No seu caso, eu acredito que é um pouco meio que o Te Abraçar, por exemplo, nasceu junto da família Leite, já nasceu... Dentro, assim, já nasceu dentro da família Leite, né? Porque a família Leite, ela chegou na nossa vida lá nas creches. No início, creches, né? Então, a entidade já existia há mais de... A Divina Graça sofreu vamos dizer assim, um impacto de ter a família Leite. Sim, ela teve... Com a chegada da família Leite, ela deu um boom, né? Sim. Que foi aí ter um convênio, onde a gente, só de início, a gente contratou 50 funcionários. Boa. Que maravilha. Né? A gente cuidava de 450 crianças. Enquanto creches, lá no início. Lá no Campo Limpo. Lá no Campo Itaquera, Limpo, né? Hoje a gente tem 200 funcionários. Porra, a gente legal. hoje dá emprego para 200 famílias, né? Para trazer seu sustento. Maravilhoso. Né? E 1.205, 6 crianças hoje a gente cuida. De 0 até 5 anos e 11 meses. Que maravilha. Né? Então, são 1.200 E aí, só crianças. aqui é o que é legal. Não sei se é legal, se é muito louco. Que aí você tendo as creches e você tendo Eu pensei Te nisso. Abraçar, É. cara... Se ela for só dentro da creche, já tem mais de 200 crianças. Total. Muito. E aí, esse olhar de ter este cuidado dentro da creche, talvez não seria... Nem sei como é, mas eu acredito que ele seja muito mais... refinado, Sim. né? Muito mais refinado do que se você não tivesse esse projeto, esse olhar. A gente pede muito, igual a gente falou, os professores hoje não estão capacitados. Só que hoje eu exijo que as professoras elas se especifiquem no autismo. Sim. Porque a diferença na educação é ali. Porque é o exato. que eu passei. Eu conto muito a história do Luca para elas, em todas as formações. Por quê? A professora falava que o Luca era normal. Sim. E eu sabia. Ela não precisa nem dar conta, teoricamente, vamos dizer assim, de ser capacitada, aí me corrija, né? De conseguir atender às necessidades do aluno autista. Mas só dela ser sensível a entender e falar, opa, aqui a gente precisa de Ela não vai atenção. diagnosticar, porque ela não é médico, Exato. mas mãezinha, alguma coisa não está certa aqui. Vamos procurar. Então, só de não invisibilizar, acho, sei lá, descredibilizar. Isso mesmo, E o que eu invisibilizar. falo em capacitar, né? Ela precisa também saber o que ela vai trabalhar na sala de aula. Porque foi o que a gente falou. Tem professora que vai ter 25 e vai ter 3 autistas. Aí E o bicho pega. Pega. Pô. E um de cada jeito. E ela tem que dar conta, porque eu escolhi ser professora. Aí, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, se é que eu posso. Eu não acho que ela tem que dar conta. Eu acho que o governo tem que olhar mais para isso e não ter que dar conta. Eu acho que a professora... Esse seria o sonho, esse seria o ideal. Esse é o sonho, óbvio. Mas agora a professora, ela está especializada, ter um olhar sensível para isso. Para mim é óbvio. Isso é obrigatório. É óbvio. Que eu acho que é o grande problema. Sim. Que é o grande problema, sem dúvida. Legal. E aí muitas fecham os olhos, né? E deixa ele lá no cantinho. É porque é muita gente. Como é que você cuida de todo mundo? Loucura. E, por exemplo, na creche, 3 anos. De 3 para baixo, certo? 2 anos. Vamos pegar uma sala
de 2 anos com 25? Não. Uma criança de 2 anos, ela cuida de... Menos, né? 9 crianças. É, menos. Por isso que eu digo. Mas 9 é bastante. Não, 9 é bastante, mas... Fala-me Deus. Gente, eu tive 2, eu já não aguentei. Isso é um fato. 2 crianças é isso. bastante. 2 E fica tartaruguinhas. quanto... É isso. E fica... 10 horas por Fica dia. 10 horas lá dentro. E aí, ok, eu tenho 9, eu não tenho 25, não é grande. Eu tenho 9. 9. Se desses 9, 2 eu For tiver que autista. ter... Gente... Não, o bicho pega. Mas É um ela olhar- tem uma auxiliar. Sim. A gente sempre tem. Eu falo assim, na creche ainda é um pouquinho mais fácil do que quando eles vão para a primeira, para a segunda, que aí já é 30 alunos. A gente sabe da deficiência da educação, né? Tanto do governo como estadual como municipal, né? Até particular também, acho que não tá tão Poucas preparado. particulares, né? Eu falo que poucas particulares também, muitas nem querem aceitar. Exato. É ilegal, mas elas dão um jeitinho de não aceitar a criança. Mas o governo precisa ter um pouquinho mais de atenção. Eu acho, E aí, pensando, até pra gente, já estamos chegando nos momentos finais do pagode, até pra gente pensar futuro do Te Abraçar, Divina Graça Te Abraçar, acho que é tudo meio que hoje muito junto, assim, né? Pensando em futuro, o que você pensa, assim, tipo, não sei se podemos falar de um sonho ou... Sim. o que você pensa pro projeto? Olha, falando em sonho, Boa. sonho é atender acabar com a minha fila de 350. Maravilhoso. Boa. Né? É a gente segurar na mão aí dos nossos pré-candidatos, né? Eles se elegerem Boa. e eles trazerem uma ajuda maior. Eles já têm o olhar Sim. e trazer os recursos para dentro da Divina Graça, que ajudará o Te Abraçar a essa fila caminhar. Boa. É. Boa. Assim como acabou com as filas das creches, né? Isso. Ó, por exemplo, quantos que você atende lá na... 1.200. Não, no Te Abraçar, 40, né? 40. Você tá com uma fila de espera de... 350. Faz aí, dividido. Quantos mais Te Abraçar tem que ter ali na Mais região? 6. Não, Então é se eu, Não, mas se ela tivesse um espaço mas eu tenho- grande se eu tivesse voluntários, e mão de obra, isso. se eu tivesse mão de obra, eu costumo dizer que se eu tivesse mão de obra das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado, de sábado diminuir a carga horária, mas de segunda a sexta eu atenderia 400 crianças. Sério? Semanais. Então a gente Só vai que pro essa mão final. de obra não dá pra ser voluntariado, né? Não tem como ser todo mundo no amor. Não dá, Não é se sustenta. difícil, porque as pessoas precisam Se sustentar, né? sustentar. Não, e é um trabalho diferente de uma pessoa que dá uma oficina. Eu vejo isso muito no Ponto de Cultura. No Ponto de Cultura, a grande maioria dos nossos educadores, eles são, sei lá, o cara trabalha com... Vou chutar aqui. Trabalha com desenvolvimento de programas, né, de computador e tudo mais. E o cara dá uma aula de, tipo assim, pintura. Beleza. Tá. Né? Então o cara tem ali o ganho dele e tudo mais. E ele dá uma aula meio que extracurricular para dar uma força. Legal. Devolver para a comunidade. Nesse caso aí, são pessoas que são técnicas e ela tem que atuar no que ela se desenvolveu para fazer. Então ela já meio que, tipo assim, tá bom, se eu tiver um ótimo emprego que me garante, eu vou fazer esse voluntariado. Mas geralmente essa pessoa tá na loucura, se formando, ainda se organizando financeiramente e tudo mais. Não tem como ela abrir mão Não, de meio não dá. período do trabalho dela para fazer voluntário. Então tem que ter uma grana. Ela precisa. Que eu acho que é onde todo você mundo falou. Precisa, Que com a entrada deles a gente consegue ter uma grana para fazer Sim. isso. Faz total sentido. Aí ter mais, como fala, mais Dinheiro. mais dinheiro Pra trazer mais gente. para trazer mais pessoas. Eu tive uma... Como se fosse uma entrevista com um projeto que quer ajudar o nosso projeto lá. E ela falou assim, tá, mas hoje o que transformaria o seu projeto? Eu falei, cara, dinheiro transforma qualquer projeto. Né? Eu gosto disso. Porque assim, é a real. Um projeto, ele, às vezes, um exemplo, hoje eu preciso de mão de obra. Vou atender 400. Será que dentro desse mesmo lugar, vamos colocar que vai apertar e vai caber, tá bom. Depois, para virar 800, vai precisar de um espaço. Hoje, para você trazer gente, é dinheiro. Quando for de 400 para 800, é dinheiro. E vai ser sempre dinheiro, infelizmente. Então, assim, o dinheiro é o que vai movimentar. Agora, é óbvio, se te pararem ali um ônibus com 40 profissionais técnicos que vão falar assim, eu vou trabalhar, maravilhoso. Não vai acontecer, você vai precisar de dinheiro. Então, é dinheiro. Não tem Até porque eu acho que as pessoas, infelizmente, têm uma visão de quando a gente fala
dos projetos que a gente fala, sem fim lucrativo, ó, Sim. é pra gente e é pra quem tá recebendo. Sim. Né? Eu acho que a pessoa tem uma bugada de achar que, não, o outro não tem que receber por isso. Não é bem por aí. E sim, tudo sem fins lucrativos. Não tem que ter lucro. Mas tem uma estrutura que precisa funcionar. E essa estrutura requer grana. Porque tudo precisa, né? Sim. Você vai dar uma oficina de pintura, você precisa comprar comprar tela, tinta. comprar tinta. Você não vai bater lá na Marlins Fernando, vai falar, Ele porque não vai meu te dar projeto é lindo. Ele vai falar, que bom. Que bom, Pô, parabéns. maravilhoso. É isso. Eu transformo vidas, mas para mim transformar vidas, Exato. eu preciso de recursos, Sim. né? É isso aí. Essa é a grande dificuldade. Ai, Valéria, eu tô bem feliz com essa conversa. Eu Me também. emocionou. Eu também. De verdade. E eu queria que você, se você pudesse olhar para aquela câmera ali, ó, e dar um recado para as mães, mas principalmente, a gente sabe que é para além do voluntariado, a gente sabe que é grana, mas dá um recado, assim, fala para as pessoas mesmo de todo o coração do que você gostaria, do que você precisa, né? Lógico, com a família Leite, que a gente tem certeza que vai conseguir construir ainda melhor isso. Você vai poder voltar aqui para a gente contar, olha, sim, eu estou atendendo 400 crianças, tenho certeza disso, mas para quem puder te procurar, olha eu querendo falar, mas a minha fila está de 350, eu querendo colocar 300. Não dá para divulgar. Para você que tem uma criança autista, a gente entende que todo mundo tem uma necessidade. Eu acho que aqui seria mais legal para você que quer criar um projeto para ajudar essas crianças e ser um outro Te Abraçar. Ou para você que quer trabalhar no Te Abraçar em algum projeto. Eu acho que seria mais esse caminho. É isso aí. Como é que a pessoa pode te procurar? Me fala os conselhos, o que você quiser. Você que queira ser um voluntário, né? Você que está aí, é um psicólogo, é um terapeuta ocupacional, é um musicoterapeuta, uma nutricionista, uma fono, procure lá no Instagram, né? O @Espaço Te Abraçar. Nós estamos de braços abertos para te abraçar e receber lá no nosso espaço, para ajudar essas famílias. E para você, mãezinha, nunca desistir do teu filho. Porque o autista, ele pode ser quem ele quiser e estar aonde ele quiser. Não importa o que o mundo... Eu falo que quem é diferente é as pessoas que acham ser normais. E os nossos filhos são normais. Então, o autista ele pode estar aonde ele quiser e ser quem ele quiser. Maravilhoso. Meu Deus, para mim acabou aqui. Acabou aqui. Muito bom. Val, obrigada. Foi ótimo, foi enriquecedor. De verdade. Maravilha. Muito obrigada, viu? E que a gente possa falar mais, como ela falou, no futuro e fazer um próximo papo e é isso. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigada. Foi ótimo. Beijo. Tchau, tchau.